Graças a Deus. Meus irmãos, graça e paz. Que bom poder estar aqui. Eu disse ao pastor Zé Lúcio, quando pediu, abraça seu irmão, eu falei assim, o senhor é meu pai. E aí, e ali tem uma mãe ali. Meus irmãos, o pastor Zé Lúcio falou que é uma honra para ele, mas eu quero confessar que a honra também é nossa de poder estar aqui com vocês, de poder ser convidado para poder falar da Bíblia, poder também, de alguma forma, receber de vocês oração, receber o carinho, a valorização. A pessoa que diz assim, eu não ligo para isso, não está falando a verdade, porque todo mundo tem as suas carências, tem a sua necessidade. Qual é o trabalhador que não quer ser valorizado? Qual é o filho, qual é o pai que não quer receber o valor de um ou do outro, né? Quem é que tem prazer no desprezo? Ninguém. Então, assim, nós louvamos a Deus pelo carinho, pela valorização, pelo cuidado dos irmãos para com as nossas vidas. E o que eu posso fazer por vocês nessa noite é tentar aqui, da melhor forma possível, ser uma voz de Deus na sua vida, no seu coração. Amém? Eu quero convidar vocês para a gente abrir a Bíblia no texto bíblico de Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Quando na primeira igreja batista nós anunciamos a nossa mudança, já que entendemos algumas coisas, né? A gente vai completar aqui em Tarantim, pode parecer que não é, mas já vão fazer 9 anos que a gente está na cidade. Fernanda chegou aqui com 12, hoje vai fazer 21, pastora Sônia. Então, não está mais com a gente, está estudando em Juiz de Fora. Então, assim, eu cheguei com 31, estou com quase 40, já fiz 40 já. E então nós entendemos que a missão foi realizada, que o tempo chegou, e também, não posso mentir, né? Uma oportunidade também de voltar para casa, né? Nós vamos para uma cidade chamada Medeiros Neto, que fica bem próximo a Teixeira de Freitas, e ali a gente vai assumir a primeira igreja batista daquela cidade, e aí podendo estar mais próximo de pai, de mãe, de irmão, de tia, de vó. É verdade que nessa missão do pastoreio a gente tem aquela ordem dada a Abraão, né? Deixar a parentela, né? Mas aí a gente deixou e agora a gente está se reaproximando, então a decisão não foi tomada de qualquer forma. O Senhor, acredito eu, que mediante as orações tem direcionado as nossas vidas. Então, a nossa gratidão pelo tempo que passamos juntos. O nosso culto de despedida lá na primeira igreja será realizado no dia 24 de maio. Ou seja, daqui uns 18 dias, não é? Um negócio desse aí. Daqui umas 2 semanas e alguma coisa. E eu digo aos irmãos, é um prazer estar com vocês para esse último momento, digamos assim, pelo menos nesse tempo, né? Outras oportunidades deverão surgir. Mas aqueles que quiserem e puderem estarem aí com a gente no dia 24 estão todos convidados. Vamos à Bíblia, meus irmãos. Isaías capítulo 6, verso 1 diz assim: No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono. O seu séquito, ou parte ali das vestes, enchia o templo. Os serafins, que eram seres angelicais, estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça, ou da glória de Deus. Então disse eu: ai de mim, Isaías está dizendo, ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios,
e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, uma brasa acesa, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, obrigado por sua boa, poderosa e verdadeira palavra, em nome de Jesus. Amém. Agradeço aos irmãos, podem se assentar. Eu gostaria de analisar com vocês, versículo por versículo, desse texto. Eu sei que é um texto bem conhecido, bastante popular, os irmãos o conhecem. Quem quiser nos acompanhar com a Bíblia aberta, fica à vontade. Aqueles que se entenderem que pode continuar acompanhando, porque já conhece o texto, também fique à vontade. Mas o texto diz assim, que Isaías viveu uma experiência extraordinária. Isaías viveu no seu ministério uma experiência extraordinária. Ele teve uma visão de Deus. E ele começa o relato da sua experiência dizendo: eu vi ao Senhor. Irmãos, será que houve algum momento da sua vida, da sua caminhada de fé, que você pôde se expressar dessa forma, ou você pode declarar dessa forma: olha, pastor, eu passei por um momento, eu passei por um tempo, eu passei por uma experiência, que eu posso dizer que naquele momento eu vi o Senhor. Meus irmãos, o crente, ele pode não contemplar a face precisa do eterno, ele pode não viver uma experiência como a de Isaías, mas a glória de Deus que enche toda a terra, a presença de Deus que é real na caminhada de fé do seu povo, essa presença nos faz a gente ter a experiência de algum momento da nossa vida, uma manifestação tão forte de Deus na nossa vida, a ponto da gente dizer: eu vi Deus ali. Pode ser numa experiência de oração, culto, de serviço, de caridade, de socorro, aonde a pessoa pode dizer: eu vi a mão de Deus agindo na minha vida naquele momento. Isaías está dizendo: eu vi o Senhor, e ele estava assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchia. Imagine só, um vestido, irmãos, uma veste gigante, aqueles... É uma coisa assim que não dá para a gente mensurar, devido à grandeza, à glória de Deus, e toda essa expressão de linguagem de Isaías, que é uma forma dele falar da majestade e da glória de Deus. Mas o certo é que Deus estava sentado aonde? No trono. Mas o texto diz que a experiência que Isaías viveu ao ver Deus foi no ano em que o rei havia morrido. Então, o que está acontecendo na terra? Está havendo uma transição, né? Quem estava no trono era Uzias, mas agora o que ocorre é que Uzias morrendo, ele dá lugar a um outro rei, o seu nome é Jotão. Enquanto aqui na terra há uma transição no trono, enquanto aqui na terra o trono fica vazio, enquanto aqui na terra os poderosos morrem e deixam os seus postos, no céu o trono de Deus sempre contará com a sua presença. Os tronos terrenos são passageiros, os tronos terrenos são falíveis, os tronos terrenos ficam vazios, os donos dos tronos morrem e os tronos perecem, mas o trono de Deus não perece, não fica vazio, porque Deus é sempre eterno. O trono de Deus é intransferível, o trono de Deus é inabalável.
O Salmo 45 declara que o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Aquele que governa a sua vida, aquele que manifesta o governo sobre a sua vida, ele não tira férias. O trono de Deus, que é símbolo do governo de Deus, não fica vazio. Sendo assim, você pode ter certeza e ter a garantia da direção de Deus e do governo de Deus na sua vida, porque o trono de Deus subsiste para todo sempre. Às vezes aqui na terra a gente fica preocupado, e agora, quem vai governar? Quem vai ser o prefeito, quem vai ser o governador, quem vai ser o presidente? Mas quando a gente pensa no trono eterno de Deus, essa preocupação não tem. Porque no céu não tem eleição, no céu não tem candidato, porque Ele é o Rei para todo sempre. É o alfa e o ômega, é o princípio e o fim. O texto diz que, na hora que Isaías está contemplando a glória de Deus, a beleza de Deus, quando Isaías está contemplando Deus em seu trono, o texto bíblico diz no verso 2, que ele vê serafins. Vocês sabem que a Bíblia fala de vários seres angelicais. Tem o arcanjo, que provavelmente é o anjo-chefe. Aí você tem os anjos. Aí você tem os querubins, e aqui o texto fala de serafins. Provavelmente são essas 4 classes angelicais: arcanjo, anjo, querubim e serafim. E os serafins, eles têm bastante asas. O texto diz que tem 2 asas que cobrem o rosto. Aí os teólogos, investigadores do texto bíblico, que a gente não sabe até onde eles estão certos, vão dizer que essas asas que cobrem o rosto fala da humildade. Aí a gente tem as asas que servem para voar, e aí alguns teólogos vão falar que essas asas falam do serviço, e as asas que cobrem os pés falam de reverência, ou as asas que cobrem os pés falam de humildade, e as que cobrem o rosto falam de reverência. Mas o certo é que há todo um simbolismo em volta dessas asas, porque quando eles estão diante da glória de Deus, eles reverenciam, eles servem, e eles manifestam seu louvor diante daquele trono, dizendo uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Quando a gente olha para o princípio, dessa afirmação que Isaías está dizendo, olha, foi no ano em que o rei Uzias morreu que eu vi Deus. Aí você pode se perguntar assim: pastor, e como é que foi a morte desse homem? Pois bem, aquilo que é muito presente na vida dos serafins, que é a humildade, manifestada pelas asas que cobrem o rosto e os pés, faltou na vida de Uzias. O que matou Uzias foi o orgulho. Meus irmãos, o texto bíblico diz que Uzias foi um rei muito criativo, muito poderoso, muito próspero, mas no auge do seu governo e do crescimento do seu reinado, ele assumiu para si uma responsabilidade que não era dele: oferecer incenso no templo. Algo que era permitido apenas ao sacerdote. E diante da sua rebeldia, motivada por orgulho, ele é acometido de lepra e morre leproso. Irmãos, a gente às vezes nas nossas igrejas, nas nossas pregações, a gente aponta para muitos pecados. Pecados externos, pecados práticos. Mas às vezes eu acho que a gente perde de apontar em nossas mensagens para aquilo que é talvez o mais terrível de todos os pecados: o orgulho. Eu acho que é C.S. Lewis que vai dizer que o pecado do orgulho é o pecado luciferiano, porque foi o pecado que Lúcifer ensinou aos homens. Alguns outros pensadores dizem que o pecado do orgulho
é debaixo do pecado do orgulho que choca os demais pecados. Então é preciso a gente olhar para o nosso coração e perceber qual é o nosso nível de orgulho, porque todo mundo tem orgulho, mas uns têm mais do que outros, todo mundo é dominado por um pouco de orgulho, alguém sempre manifesta um pouco de orgulho em alguns momentos da vida, mas o grande problema é sermos o tempo todo dominados pelo orgulho. O Senhor não nos chama para a presunção, o Senhor não nos chama para a altivez e nem para o orgulho. O Senhor nos chama para uma vida de humildade. Quem é que disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração? Pastora, aquele que poderia dizer: aprendei de mim, que sou o orgulhoso, aquele aprendei de mim, que posso dizer que sou o maior de todos, ele assume uma postura de humildade. O Filho de Deus, o próprio Deus encarnado. E porque nós, irmãos, discípulos de Jesus, às vezes, em nossos desvios de sentimentos e de comportamento, assumimos uma postura tão orgulhosa que nada tem a ver com o Espírito de Jesus. Enquanto os seres angelicais manifestam humildade, aquele que era o rei de Israel manifestou profundo orgulho e morreu em seu orgulho. Alguém vai dizer que o orgulho mata, e literalmente no caso de Uzias o matou. O texto prossegue no verso número 3, dizendo que os serafins clamavam, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Irmãos, preste atenção nisso. Você não encontrará em nenhum lugar da Bíblia alguém dizendo que Deus é poder, poder e poder. Você não encontrará em nenhum lugar da Bíblia alguém dizendo que Deus é sábio, sábio e sábio. Você não encontrará na Bíblia, em nenhum lugar, alguém dizendo a respeito de Deus que é, por exemplo, majestoso, majestoso e majestoso, mas somente que Ele é santo, santo, santo. Sabe o que isso significa? A gente precisa dar uma atenção especial à santidade de Deus. Ele é triplamente santo e perfeitamente santo, e o hino que canta os serafins completa dizendo: e toda a terra está cheia da sua glória. Olha como a Bíblia nos conduz a um caminho de equilíbrio. A visão que ele tem é de um espaço de culto, é de um templo. Ele diz que no ano em que morreu Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Ele estava no templo, provavelmente ele teve uma visão no templo, é possível também. Eu quero que vocês apenas entendam isso comigo. Ele viu a glória de Deus sendo manifestada na igreja. Na igreja. Ele viu a glória de Deus sendo manifestada no templo. Irmãos, é preciso a gente dar uma atenção especial para os nossos cultos. É preciso a gente olhar com mais carinho para as nossas reuniões. Sabe por quê? Porque a glória de Deus se manifesta neste lugar. Não, a gente não pode desprezar os nossos cultos, as nossas igrejas e as nossas reuniões, às vezes com argumentos humanos, falíveis, superficiais. A gente precisa olhar para a experiência de Isaías e vir para a igreja dizendo: eu vou lá e vou ver a glória de Deus sendo manifestada. A gente vem na igreja para adorá-lo e inevitavelmente a sua fumaça, a sua glória, ela enche. Quando não é o encher dessa casa, é o encher dessa casa, do templo de Deus que somos nós. Mas eu acho interessante, pastor Zé Lúcio, quando o texto nos leva para um caminho de equilíbrio. Porque no verso 1, a glória de Deus enche o templo, mas no verso de número 3,
o querubim declara que a glória de Deus enche toda a terra. Meus irmãos, isso aqui é algo que a gente precisa ficar atento. A glória de Deus se manifesta neste lugar. A glória de Deus se manifesta nos nossos cultos. A glória de Deus se manifesta em meio aos cânticos, louvores. A glória de Deus se manifesta em meio às orações. A glória de Deus se manifesta no meio da pregação. Mas a glória de Deus não está refém a essas quatro paredes. Porque a glória do Senhor, segundo o cântico e a declaração dos querubins, toda a terra está cheia da sua glória. Será que você é capaz de ver a glória de Deus fora deste lugar? Será que você é capaz de ver a glória de Deus para além deste lugar? Será que você é capaz de perceber a manifestação de Deus também para além desse endereço? Para além desse espaço? Oh, meus irmãos, a glória de Deus e o próprio Deus não está enclausurado neste lugar. Aqui a glória de Deus se manifesta, mas a glória de Deus também pode se manifestar quando você virar a esquina dessa cidade. A gente precisa estar sensível, a gente precisa estar atento para perceber a glória de Deus ser manifestada no nascer do dia. A gente precisa estar atento para ver a glória de Deus sendo manifestada em um copo com água. A glória de Deus sendo manifestada em um assentar na mesa e ter ali um prato com comida. Na comunhão com a família. Nos milagres de Deus, nos relacionamentos, nas manifestações de bondade e de caridade. Meus irmãos, a glória de Deus se manifesta também fora deste espaço de fé. Certo dia, nós fizemos aqui como igreja uma manifestação aqui na praça. Fizemos algumas doações, teve algumas ações de caridade, de saúde. E aí havia um senhor esperando a sua vez de recolher a sua cesta básica que ia ser doada. Ele pediu à esposa dele que pegasse a cesta, e enquanto ela pegou a cesta e ia caminhando, esse homem ia junto com ela, chorando, e levantando as mãos e agradecendo a Deus. Naquele momento eu fui mirando aquele senhor e a manifestação dele do começo até o fim. É verdade que nesses lugares e nesses tipos de ação, tem muita gente indiferente e ingrata. Mas eu mirei para aquele senhor e eu pensei, a situação lá estava complicada. Aquele senhor não escondeu o choro do começo ao fim, e ele caminhou por vários metros com as duas mãos levantadas, agradecendo a Deus. Eu vi a glória de Deus naquele momento. Eu vi um ser humano que teve as suas orações respondidas naquele lugar. Eu vi um ser humano socorrido por Deus, e diante do seu quebrantamento e da sua gratidão, eu vi ali a glória de Deus sendo manifestada. A glória de Deus para além do templo. Verso 5, então disse eu, Isaías diante da contemplação majestosa diz: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. É interessante aqui nesse verso 5, as duas percepções de Isaías, depois eu vou falar de uma terceira. Porque diante da manifestação da glória de Deus e do encontro que Isaías tem com Deus, ele percebe outras coisas. Eu diria que aqui nós estamos diante de um encontro que gera outros encontros. Isaías se encontra com Deus, e esse encontro que Isaías tem com Deus o faz se encontrar com outras coisas. Por exemplo, Isaías se encontra com Deus e ao mesmo tempo ele tem um encontro com ele mesmo. Porque olha o que ele diz,
Verso de número 5. Ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros. Isaías, naquele momento de contemplação da glória de Deus, Isaías, naquele momento de percepção da majestade de Deus e de encontro com o próprio Deus, ele teve um encontro consigo mesmo, dizendo: eu sou um homem de lábios impuros, eu sou alguém que tenho uma pecaminosidade que me acompanha, e o meu pecado que me acompanha por muito tempo, ou por algum tempo, é o pecado dos lábios impuros. Eu não sei o que Isaías quis dizer com lábios impuros, no sentido do seu dia a dia, mas ele está falando do pecado das palavras, do pecado da verbalização. Ele está reconhecendo que a sua boca não é santa como deveria, e agora ele está reconhecendo a sua miséria, reconhecendo o seu pecado, reconhecendo quem de fato ele é. Eu não sei, isso deve acontecer com os irmãos. Diante de uma oração muito quebrantada, quando você se vê realmente diante de Deus, quantos aqui já não se sentiram envergonhados? Chegam para orar e se percebendo diante de Deus, se percebem envergonhados por aquilo que são, por aquilo que fizeram. Talvez em um culto, em um momento de louvor, e no meio de uma pregação. Quando nos encontramos com Deus, nós nos encontramos com o nosso verdadeiro eu. Sabe por quê? Porque a gente pode usar máscara diante da pastora Sônia, podemos usar máscara diante do pastor Zé Lúcio, mas ninguém usa máscara diante de Deus. Diante de Deus as máscaras caem. Diante de Deus as máscaras são removidas. É a experiência de Isaías. Isaías está diante de Deus, e diante de Deus a máscara de Isaías caiu. Diante da glória de Deus, Isaías, ele coloca de lado a sua hipocrisia e diz: Deus, eu sou isso aqui, um homem de boca porca, eu sou isso aqui, um homem de palavras vis e torpes. Diante de Deus, toda vaidade, toda máscara, todo disfarce cai por terra. Quando nos encontramos com Deus, nos encontramos com o nosso verdadeiro eu. Quem é o Wesley de verdade, para além do púlpito e para além dos encontros? Então, a gente pode manter uma postura, uma discrição, a gente pode não revelar, de fato, talvez alguns erros que a gente sabe que a gente comete, mas aí, diante de Deus não tem como, meus irmãos. Diante de Deus Ele sabe exatamente, milimetricamente, quem nós somos. Isaías tem um encontro com ele mesmo, mas Isaías também tem um encontro com a realidade à sua volta. Um encontro com a realidade à sua volta. Ele declara: eu sou um homem de lábios impuros, mas eu reconheço também que eu habito no meio de um povo de impuros lábios. A ideia aqui é o seguinte: eu reconheço a minha miséria diante da glória de Deus, mas eu também, diante da glória de Deus, eu tenho uma percepção da miséria à minha volta. Irmãos, Itarantim não é Jardim do Éden, a Bahia não é o Jardim do Éden, o Brasil também não é, e o mundo não é mais. É preciso que, diante da percepção da glória de Deus e da santidade de Deus, a gente então perceba que, por conta da interferência e da presença do pecado, o mundo está um verdadeiro caos. O mundo está longe, o mundo está desviado, o mundo está no maligno, como declara o apóstolo João. Diante da percepção da glória de Deus, a gente percebe não apenas quem nós somos, mas como o mundo é de verdade. E de verdade,
O mundo é rebelde, e de verdade o mundo é caído, e de verdade o mundo está alienado de Deus, e de verdade o mundo caminha a passos largos para uma eternidade sem Deus. Às vezes o governo, seja ele de quem quer que seja, pode parecer bom e próspero, mas olhando dentro de uma percepção espiritual, o mundo é uma verdadeira realidade de trevas. Quando a gente tem a percepção real da glória de Deus, da sua presença e da sua majestade, a gente compreende que não apenas nós estamos em um contexto de miséria e de rebeldia, mas também tudo à nossa volta. E agora vem o verso de número 6. Quando Isaías reconhece a sua perdição, ele diz: naquele momento um dos serafins voou para mim, trazendo uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, um alicate grandão. Com ela tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, purificado o teu pecado. Verso 8, e eu encerro. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Diante da manifestação da glória de Deus, diante da majestade de Deus, eu tenho um encontro com o meu verdadeiro eu. Diante da glória de Deus, eu entendo exatamente quem eu sou. Diante da glória de Deus, eu tenho uma compreensão mais nítida de como o mundo é. E diante da glória de Deus, eu tenho também um outro tipo de encontro. Um encontro com a missão. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Olha que interessante. Isaías, a visão que ele tem é: o meu povo está perdido. O meu povo está extraviado. Eu sou um deles, um homem de lábios impuros. Mas aí vem o quê? Vem a purificação de Isaías. Isaías é purificado, perdoado, convertido. E depois disso, vamos imaginar que Isaías está aqui, olha, no meio desse povão perdido. Ele é tirado para uma experiência com Deus. Ele é tirado para uma conversão a Deus. Ele é tirado para uma transformação pelo Espírito de Deus. Mas aí, não é para ficar aqui Isaías agora usufruindo de toda essa bênção, que foi o encontro com Deus, que foi a experiência com Deus, que foi a transformação. Não, é preciso voltar ao seu povo e mostrar para eles que aquele caminho é um caminho de perdição. É preciso voltar para o povo. Os purificados precisam voltar e buscar e alertar aqueles que ainda estão em um contexto de perdição. Meus irmãos, o encontro com Deus gera também um encontro com uma missão. Quando nos encontramos com Deus, também nos encontramos com uma missão, porque todo aquele que é encontrado por Deus é transformado em um missionário. Todo aquele que é alcançado por Deus é transformado em um profeta, em uma atalaia, em um missionário, em um porta-voz de Deus. Meus irmãos, a missão que Deus tem para a gente é de, uma vez purificado, sermos instrumentos agora de resgate na vida daqueles que ainda não foram. Estamos diante de um grande privilégio, mas estamos diante também de uma grande necessidade. Isaías entendendo isso, entendendo a urgência, entendendo o privilégio da vocação, entendendo a necessidade do momento, o clamor divino brada dos céus: a quem enviarei? E ele prontamente declara: ah, Senhor, agora que eu vi a tua glória, agora que eu fui purificado, agora que eu estou diante do Senhor, eis-me aqui, me envie.
Eu quero voltar ao meu povo de lábios impuros e quero comunicá-los a verdade do eterno. Eu disse uma vez, baseado nesse texto, que diante de toda necessidade há uma missão. Diante de uma necessidade, sempre há uma missão. A necessidade estava presente e patente. A necessidade daquele povo ser resgatado, perdoado e ter os lábios purificados, como diz Isaías. Isaías percebeu a rebeldia do seu povo. Isaías percebeu o problema do seu tempo. Isaías percebeu a necessidade da sua família. E o que ele fez? Ele se colocou à disposição de ser solução para aquilo. Eu quero repetir uma coisa. Por trás de toda necessidade há uma missão. Meu irmão, se você percebeu uma necessidade na sua igreja, se você percebeu uma necessidade na sua família, se você percebeu uma necessidade na sua família, é porque Deus lhe deu essa percepção, Deus lhe deu essa compreensão, Deus lhe deu essa visão, Deus lhe deu a capacidade de enxergar aquilo, para que você seja instrumento de solução. Às vezes a gente é apenas instrumento de crítica. Mas está faltando tal coisa. Irmão, Deus te mostrou que está faltando, então vai lá e resolve. Chama alguém, ora, soluciona. Agora, o pastor falou sobre a dificuldade de ser pastor, porque é isso mesmo. É porque os irmãos querem que o pastor resolve tudo. E não dá para resolver não. Então, se você percebeu que é uma necessidade na vida de alguém, se você percebeu que é uma necessidade na sua igreja, uma necessidade, seja ela espiritual ou material, então é um chamado de Deus para a sua vida, meu irmão. Um chamado. Quantos homens e mulheres de Deus perceberam coisas erradas no seu tempo e diante dessa percepção falaram como Isaías: eis-me aqui. Eu quero ser instrumento de solução disso aí. Agregue-se a alguém, junte-se com mais gente. E se coloque à disposição para ser um enviado do Senhor, como foi Isaías. Deus abençoe a vida dos irmãos. Foi um prazer, uma honra poder estar com vocês. Eu quero orar por sua vida nessa noite. Se coloque de pé, vamos falar com Deus, vamos falar com o Eterno nessa hora. E vamos pedir a sua boa provisão sobre as nossas vidas. Vamos pedir a manifestação da sua glória sobre as nossas vidas. Vamos pedir a coragem de Isaías. Senhor, me dá essa capacidade de dizer: eu estou à sua disposição. Meu Deus, me dá essa capacidade de dizer para a minha igreja: eu estou à sua disposição. Nos dê a capacidade de dizer aos nossos pastores: eu estou à disposição para a gente poder resolver aquilo. Oh Deus, que a gente se coloque à disposição até mesmo da nossa cidade, por onde a gente caminhar. Que a gente seja instrumento de Deus diante da percepção de um problema, oh Pai, de uma manifestação de trevas, em uma manifestação do mal, que a gente se coloque à disposição para ser instrumento de solução no nome de Jesus. Que a gente pare de transferir responsabilidades e assuma a nossa como verdadeiros missionários, instrumentos de Deus na vida do próximo. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por sua boa palavra. Obrigado, Senhor, pela experiência extraordinária de Isaías, que muito nos inspirou nessa noite e nos coloca numa posição, ó Pai, de tomada de decisão, para sermos verdadeiros instrumentos do Senhor, por onde quer que a gente ande, Senhor. Em nome de Jesus, servos de Deus dentro e fora desse espaço, com cargo ou sem cargo, obreiros do Senhor dentro e fora deste lugar, para a glória de Deus e para o resgate de vidas que estão perecendo e que precisam ouvir a voz dos profetas de Deus nesse tempo, oh Deus, nesse tempo difícil e turbulento.
Que o Senhor chame homens e mulheres para essa missão nessa noite, no nome santo de Jesus. Amém e amém.